noite. Esta é a nova edição de Notícias da Ucrânia e do Mundo no canal UATV Português. Inscreva-se para ficar por dentro das atualizações diárias. Hoje, no dia 3 de setembro, cobriremos os seguintes temas. A indústria petrolífera russa não se recuperará rapidamente. Mundo novo e corajoso, unidos por ditadores enquanto os Estados Unidos esperam. A ofensiva russa fracassou e resultou em massivas perdas no verão. A ditadura é má, entre outras coisas óbvias, porque despreza a vida humana em geral e, em particular, seu valor essencial, a liberdade. E é exatamente por isso que regimes ditatoriais tendem a ser brutalmente mais eficientes do que os democráticos. A democracia é naturalmente sobrecarregada por inúmeras restrições e regras, presa a leis, moral e ética, e faz o impossível para não violar qualquer camada social ou levar em conta qualquer trust social. Já a ditadura está livre de tudo isso. Está livre porque você não está. Não existe você na ditadura. Você perdeu o direito de escolher livremente porque não o defendeu. Porque foi fraco. Então, a ditadura veio e fez a escolha por você. Enquanto Donald Trump, como líder republicano do mundo democrático, se esforça para ser o melhor nos campos de golfe, ditadores e aspirantes a ditadores se reuniram nos campos de Shanghai e mostraram suas próprias habilidades. Eles estão se preparando para fazer o que a ditadura sempre faz, ditar sua vontade ao mundo. E o líder do mundo ocidental, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será capaz de fazer mais do que postar algumas de suas verdades nas redes sociais e jogar golfe. Toda a história da humanidade mostra claramente seus fracos que iniciam as guerras. E outros fracos as provocam por não reagirem a tempo e de maneira adequada ao que o mal faz, por serem voláteis diante do mal, por não prestarem atenção suficiente quando o mal se une e se fortalece, por transformar a fraqueza em uma realidade e não responder com força brutal quando era exatamente isso que mais se precisava. Os fracos provocam guerras tentando apaziguar o mal, tentando falar com razão. Ditadura não se fala com razão. Ditadores interpretam todas as suas palavras pelos que realmente são, fraqueza, e agem de acordo. Apenas um mês atrás, Trump estendia o tapete vermelho para Putin e agora fala sobre a grande união militar da Rússia com a Coreia do Norte. Donald Trump se gabou de sua amizade com Putin e Kim Jong-un, prometendo enfraquecer a China por meio de acordos econômicos com a Rússia e a Coreia do Norte. Mas a cúpula de SCO em Tianjin e grandioso desfile militar em Pequim no dia 3 de setembro mostraram que Trump não conseguiu repelir o sucesso diplomático de Kissinger. Pelo contrário, Rússia, China e Coreia do Norte apenas fortaleceram a aliança. A assinatura do acordo do gasoduto Poder de Sibéria 2 na cúpula de SCO, que Pequim há muito evitava devido à pressão ocidental, é a prova disso. Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически. Gostaria de ressaltar que seus soldados lutaram com coragem e heroísmo. Gostaria de salientar que nunca esqueceremos os sacrifícios feitos por suas forças armadas e pelas famílias de seus militares. Gostaria de agradecer a vocês, em nome do povo russo, por esta participação na luta conjunta contra o neonazismo moderno. Peço que transmitam as mais calorosas palavras de gratidão a todo o povo coreano de história democrática. Como sabem os ditadores, o único momento de agir é aqui e agora, pois não existe outro. Enquanto o Ocidente joga golfe e investe tempo em discursos, reuniões, cúpulas, conselhos de segurança da ONU e outros sinônimos de exibição, inutilidade e inação criminosa, os ditadores não poderiam estar mais felizes com isso. Nem toda trust pode ser considerada social. Espero que a gente entenda do que estou falando. Por exemplo, quem é responsável por Vladimir Putin ter transformado o matador Donald Trump em um capacho? A resposta é: não importa. O que importa é a única trust social que vale ser relembrada hoje. A guerra entre ditadura e democracia está chegando, e quem vencer, isso não acontecerá no trust social.
Agosto se mostrou um mês quente para a Rússia, à medida que drones ucranianos atingiram repetidamente grandes refinarias, instalações de energia e portos nos mares Bálticos e Negro. Entre os locais afetados estão as refinarias de Novokuybishevsk, Afipsky, Syzran e Novoshakhtinsk, o Luduto Druzhba e o terminal de Urs-Luga. Segundo a Reuters, a Ucrânia derrubou pelo menos 17% de capacidade de refino da Rússia. O governo russo estendeu a proibição de exportação de gasolina até 30 de setembro para produtores e até 31 de outubro para não produtores. Os preços da gasolina estão subindo e, em algumas regiões, incluindo o Krai de Zabalkalsky e a Crimeia ocupada, o combustível já está sendo vendido por meio de cartões de racionamento. O efeito cumulativo desses ataques é significativo. Embora os números exatos permanecerem classificados, o especialista Taras Zagorodny afirma: para a Rússia, isso é exatamente doloroso. Atinge o refino de petróleo e a sua capacidade de fornecer combustível. Com a chegada de outubro e a queda das temperaturas, a demanda aumentará, tornando a situação ainda pior. A Rússia continua sentindo os impactos econômicos das sanções secundárias contra os importadores russos de petróleo e gás, bem como dos recentes ataques ucranianos a refinarias russas. A Bloomberg informou em 2 de setembro que fontes que receberam ofertas de exportadores de petróleo russo afirmaram que os exportadores russos estão oferecendo o petróleo Urals aos importadores indianos com desconto de 3 a 4 dólares por barril em relação ao Brent, com entrega de cargas entre o final de setembro e outubro de 2025. A Bloomberg também relatou que durante a semana de 24 a 30 de agosto, os exportadores russos ofereceram aos importadores indianos um desconto de cerca de 2 dólares e 50 centavos por barril e em julho de 2025, o desconto foi de 1 dólar por barril, do relatório do ISW no site oficial. Sinais de crise já são visíveis. A gasolina está sendo racionada na Crimeia e em outras regiões, e a compra em pânico pode se espalhar por todo o país. Negócios dependentes de combustível estão sofrendo, a inflação está acelerando e restaurar a produção de combustível de alta qualidade é quase impossível nas condições atuais. Até o outono, os russos vão sentir isso claramente. Os preços dos alimentos vão subir e algumas regiões enfrentarão escassez. Mas isso é apenas o começo. O impacto real ainda está por vir. Por enquanto, o governo prioriza as grandes cidades para atrasar a insatisfação pública, mas os danos cumulativos não desaparecerão. A Ucrânia continua aumentando a produção doméstica de mísseis e drones para garantir sua própria segurança, sem depender apenas dos países parceiros. Estamos preparando uma reunião do Estado-Maior Tecnológico com a participação de fabricantes ucranianos de mísseis, dos principais tipos de drones e de sistemas de defesa aérea. Vamos aumentar a produção de nossas armas. A qualidade dos ataques ucranianos de longo alcance deve aumentar significativamente. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Restaurar refinarias danificadas é quase impossível sem equipamentos ocidentais. Por exemplo, substituir uma única coluna de retificação pode levar um ano mesmo em tempos de paz. E sob sanções, torna-se praticamente inviável. A Rússia simplesmente não tem meios para reparar isso rapidamente. A Rússia está se preparando para uma ofensiva de outono. Isso é evidenciado por uma grande reorganização das forças de ocupação na linha de frente, segundo analistas do Instituto de Estudos da Guerra. A campanha de verão terminou em fracasso, com o comandante russo incapaz de atingir os objetivos estabelecidos pelo Kremlin. A Rússia sofre perdas significativas na linha de frente, especialmente em termos de efetivo. Somente em agosto de 2025, o exército do país agressor perdeu cerca de 2 divisões entre mortos e feridos, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia. Yulia Granovska continuará com este tema. Quase 30 mil pessoas foram perdidas pelo exército do país agressor em agosto de 2025, informou o Ministério da Defesa da Ucrânia. 3.500 unidades de veículos e caminhões-tanque foram destruídas pelas forças de defesa da Ucrânia em um mês.
Apesar da tendência de redução do uso de blindados pesados pelo inimigo devido à sua vulnerabilidade no campo de batalha, nossos soldados caçaram ativamente os blindados inimigos durante o mês de agosto. No último mês do verão, o exército russo perdeu 87 tanques e 161 veículos blindados de combate, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Ucrânia no site do departamento. O exército aliado da Rússia, a Coreia do Norte, a inteligência sul-coreana, informou que 2.000 soldados norte-coreanos morreram na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em breve, Pyongyang enviará novos reforços a Moscou. A Inteligência Nacional também afirmou que a Coreia do Norte provavelmente enviará cerca de 6.000 militares adicionais para a Rússia, como parte do terceiro contingente de tropas para apoiar a guerra de Moscou contra a Ucrânia. Desde outubro do ano passado, a Coreia do Norte enviou cerca de 13.000 militares e armas convencionais para apoiar os esforços militares da Rússia, da publicação da agência Yonhap. Enormes perdas de pessoal e fracasso da ofensiva. Esses são os resultados da campanha militar russa no verão, afirmam os especialistas. Durante toda a campanha ofensiva de verão, os russos conseguiram capturar 1% do território. Isso é revelador. Se analisássemos outra guerra, em outra época, em outro século, diríamos que isso é um sucesso. As tentativas da Rússia de capturar Pokrovsk também foram infrutíferas. Só nas últimas 24 horas, segundo dados do Estado-Maior ucraniano, as forças de defesa repeliram 46 ataques do exército russo nessa direção. Há uma séria concentração de tropas russas na região e houve uma tentativa de cercar Pokrovsk pelos flancos. A distância entre o agrupamento do norte e o do sul era de 15 quilômetros e havia preocupações de que seria necessário retirar as tropas, caso essa distância diminuísse. A faixa considerada crítica é de 6 a 8 quilômetros. No entanto, essa distância de 15 quilômetros entre os agrupamentos russos não está mudando, o que permite afirmar que a situação foi estabilizada. Além disso, com os contra-ataques que estamos realizando, estamos gradualmente retomando as localidades que haviam sido perdidas. Os generais russos não pretendem mudar de tática, porém, para novos ataques de carne, eles enviarão já novas unidades. As forças de defesa da Ucrânia têm informações confiáveis de que o Estado-Maior russo planeja ofensivas na região de Konstantinivka e Druzhkivka, informou o Centro Único de Atendimento a Militares Russos para a Rendição Voluntária, Quero Viver. A única maneira de permanecer vivo é se render, alertou o centro. É sabido quando, como e com quais forças tentará avançar o comandante especialmente designado para isso, o tristemente famoso açougueiro checheno, tenente-general Sukhram Akhmedov. Sukhram Sultanovich construiu sua reputação justamente sacrificando os soldados sob seu comando durante os assaltos a Pavlivka em 2022. Portanto, enviar militares à morte em troca de condecorações não é novidade para ele. Os soldados da 155ª Brigada de Infantaria Naval e da 144ª Divisão de Fuzileiros Motorizados não deixam mentir. Centro Único de Atendimento a Militares Russos para Rendição Voluntária Quero Viver no Telegram. Sobre o fato de que o exército russo está se preparando para uma ofensiva de outono na direção de Donetsk, em particular nas regiões de Dobropilha, Pokrovsk e Kostiantynivka, escrevem os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos. O comando russo está reduzindo a prioridade de suas operações ofensivas na região de Sumy e transferindo tropas para a região de Donetsk. Informa-se que o Comando Militar Russo transferiu forças relativamente de elite da Infantaria Naval e das Tropas Aerotransportadas, VDV, para a região de Donetsk, vindas do norte da região de Sumy e da direção de Kherson. Uma unidade ucraniana de drones que atuava na direção de Pokrovsk relatou que o comando russo deslocou vários destacamentos da região de Kursk, incluindo partes da 155ª Brigada de Infantaria Naval, Frota do Pacífico, para reforçar as operações ofensivas russas na direção de Dobropilha, do relatório do ISW, Instituto para o Estudo da Guerra. Junto com a preparação para uma nova ofensiva no outono, o Kremlin não deixa de chantagear o mundo com armas nucleares. Assim, durante os exercícios da OTSC na Bielorrússia, foi praticado o uso de armamento nuclear, informou o chefe do Estado-Maior da Bielorrússia. Vale lembrar que essa série de manobras na Bielorrússia começou no dia 31 de agosto e continuará até 6 de setembro. Já em 12 de setembro, terão início os exercícios conjuntos russo-bielorrussos, Zapad 2025. Reportagem da Yulia Granovska para UATV Notícias. Por hoje é isso. Curta, comente e fica ligado ao UATV Português para as próximas edições. Até amanhã.